Olha só, estamos na nossa quinta parte, última parte desse tema maravilhoso, tomando a graça para aprofundar a comunhão com Deus. Amados, esse tema me empolga, é prioridade. Sabe, isto é lucidez espiritual. Ore pelos pregadores, não só no Brasil, no mundo inteiro. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. O que vemos hoje, sem dúvida, é que as pessoas estão num corre-corre, despreparadas e não estão ouvindo a Deus. E por isso acabam falando aquilo que vem do seu intelecto. Não é o Espírito Santo que falou com o profeta e que está guiando ele, de forma que o que vemos aí é muita pregação mental e intelectual humana. Isso é perigoso. Tiago compara a sabedoria humana separada de Deus como diabólica. E precisamos ver que se alguém vai guiar as pessoas, é só o próprio Deus. Como é que vai guiar as pessoas aquele que não está sendo guiado por Deus? E há certos sintomas naquele que está sendo guiado por Deus. É muito importante, quando você vai no médico, saber se ele tem certeza do que está falando. Muitas vezes a pessoa consulta 2 ou 3 especialistas. Não vai querer ser uma cobaia na primeira cirurgia de uma pessoa despreparada. Ele vai entregar o seu corpo para qualquer médico, qualquer diagnóstico, porque ele tem zelo pelo seu corpo. Agora, o corpo dura 120 anos por aí. E agora, você vai entregar a tua alma para qualquer profeta? Tua alma é eterna, o que ele falar pode dirigir errado ou certo. Isso é muito importante, amados. Por isso que a Bíblia chama nós ter discernimento dos espíritos. Hoje o dom mais importante que todos nós precisamos pedir é o dom do discernimento dos espíritos. Não só o que a pessoa está falando, ser correto, bíblico, mas qual o espírito que está movendo ela. Porque, irmãos, a nossa alma é eterna e Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele engana as pessoas, fazendo parecer que está pregando a palavra de Deus. Mas existem certas evidências, certas marcas, que você verá. Qualquer lugar, qualquer cidade que você for, você verá que o profeta ele é de Deus, porque ele tem o temor do Senhor e porque ele está levando o povo a uma seriedade com Deus pela graça. Quando o profeta ele coloca o reino de Deus, a justiça, ele é um profeta de Deus, em primeiro lugar. Agora, se ele tem uma mensagem que está trazendo para as pessoas os benefícios do Calvário, a torta é direito, e não chama esse povo a corresponder a este benefício. O Senhor nos salva e nos chama a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A evidência da salvação, do Espírito correto, tanto no profeta como no povo que está ouvindo, a evidência é que esse povo está sendo santificado. Nós sabemos, amados, que não somos salvos pela santificação. Nós somos salvos pela graça através da fé. E aí entra o Espírito Santo. E ele começa a trabalhar na vida. Em Hebreus, capítulo 12, diz que todos os que Deus salva, ele está corrigindo, santificando. Então ele diz que aquele que não está nesse processo, ele é bastardo. O que vemos sem dúvida é que a safra de remanescente fiel é uma coisa rara. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12, que Deus mesmo, o próprio Deus, entregará aos falsos profetas aqueles que não tiveram prazer, não se apegaram com amor à palavra de Deus. Então acham ela muito difícil, cara, pesada, sei lá o que eles acham. E acabam buscando. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos procurarão mestres segundo a sua concupiscência carnal, que digam apenas aquilo que já está na sua carne. Não querem renunciar nada, não querem tomar a cruz e cumprir o propósito para o qual foram salvos, compromisso com Deus, com a santificação, com a palavra de Deus. Não, eles só querem os benefícios. E Jesus disse que aquele que entra pela porta é filho, ele é a porta. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Mas aquele que entra por outro lugar é ladrão e salteador. Quer dizer, aquele que não está procurando entrar as bênçãos, os efeitos da bênção, Que a verdadeira bênção, irmãos, é o Senhor no teu coração, é a comunhão cada vez mais profunda com Ele,
Aquele que não entra pela porta, ele é ladrão. Tanto é ladrão aquele que só quer as coisas dessa terra, Filipenses 3, 18, 19 fala isso, como é ladrão aquele profeta que tira a melhor parte da herança. Ele tira das pessoas a salvação e entretém as pessoas com o quê? Com benefícios para esta vida. Mas o homem que tem o Espírito de Deus, ele entende a seriedade da eternidade da alma. Às vezes você vai estar pregando com uma pessoa e vai ser a última vez que ela vai estar ali. A gente não sabe o amanhã. Amanhã ela pode partir. Então, esta questão da eternidade da alma só tem quem realmente é profeta de Deus. Há um descaso. Muitos púlpitos parecem picadeiros, pastores contando piada, brincando, falando de coisas secundárias o tempo todo, né? Você pode notar que um profeta não é de Deus quando ele fala de fé, mas não fala de arrependimento. Porque você pode ver que João Batista pregou arrependei-vos e convertei-vos. Depois veio Jesus e pregou arrependei-vos e convertei-vos. Aí ele viu os discípulos e disse, pregue o arrependimento que é vindo do reino de Deus. Depois os discípulos pregaram a mesma mensagem. Depois vem Paulo e prega sobre se reconciliar com Deus, se arrepender dos seus pecados. A primeira pregação de Pedro, lá em Atos 3,19, ele fala isso, irmãos. Arrependei-vos e convertei-vos para que venha assim ser apagados os vossos pecados e venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, essa é a mensagem eterna. As coisas espirituais visando uma comunhão pela graça. Não estou falando de base de culpa, irmãos, condenação, não é isso. Nem ficar forçando as pessoas com cobrança de comportamento. Paulo dizia que se pregasse outro evangelho que não fosse o da graça, é amaldiçoado. Então, de graça somos salvos e de graça somos santificados. É pela graça. Então, é importante nós estarmos mostrando aonde Deus quer nos levar e como. Pela graça, não pela culpa, mas pela comunhão. Então, uma comunhão atual visando uma comunhão mais profunda. Eu vou na igreja agradecer minha comunhão atual, agradecer o que ele já fez e me oferecer para níveis mais profundos de comunhão com o Senhor. Aqui nós vemos o profeta verdadeiro. Em Levítico capítulo 9, diz que Arão, ele levantou a sua mão, em Levíticos 9, 22, e santificou o povo, e aí o abençoou. Ele fez expiação pelo povo e depois o abençoou. Entende? Aí caiu fogo do Senhor sobre o holocausto. Você está vendo como a coisa é bonita, irmão, é linda? Primeiro, o sangue, irmãos. Primeiro o sangue. Tem mensagem, irmão, que não tem sangue. O sangue é a vida da mensagem. Louvores que não tem o sangue. O sangue é a vida do louvor. Mensagens, irmãos, que não tem arrependimento, santificação, temor, renúncia, né? Falta o sangue, falta o arrependimento. Então o povo está sujo, contaminado muitas vezes, e ali, sem o sangue, e o sacerdote está levantando a mão e abençoando. Não é assim. A bênção de Deus, ela é principalmente a comunhão com Ele. E o efeito da bênção para os filhos, é claro, toda herança. Como diz em Romanos 8, aquele que não negou nem o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele? Você está vendo ali? Juntamente com ele. Todas as coisas. Então, irmãos, é novidade de vida. Sabe, em temor humilde, passo a passo. Cuidando para cumprir a agenda do Senhor. O que ele ordenou. Logo na sequência, aqui em Levíticos 9, você pode ver que Arão fez de acordo com a vontade de Deus. Primeiro o sacrifício, o holocausto, a santificação do povo. Depois ele levantou a mão e abençoou o povo. Na sequência, no capítulo 10, nós vemos que Nadab e Abiú fizeram diferente. Eles morreram, porque eles foram lá oferecer o fogo em primeiro lugar. Veja que o fogo aqui em Levíticos 9, 24, veio de Deus como confirmação a coisa certa ali, ó. O povo consertado, arrependido, quebrantado, temendo a Deus, buscando a Deus com sinceridade, o fogo veio. Agora aqui no capítulo 10, Nadab e Abiú morreram por quê? Quiseram produzir o fogo na marra. Irmãos, não é assim.
A gente não pode produzir um avivamento assim, o fogo, e grita, e o pastor, sabe, se consagra só para depois querer se aparecer, como diz lá em Isaías 58, eu estou consagrado porque eu orei. Sabe, não tem que suar não. Não é pelo esforço. Não é invencionice, vou fazer isso para ganhar almas. Não, irmãos, Deus não mandou empilhar membros, Ele mandou fazer discípulos. É diferente, irmãos. Muitas igrejas estão preocupadas em crescer para ganhar dinheiro, mas não tem qualidade no trabalhar na vida de cada um. Olha que tipo de pessoas estão gerando uma safra de cristãos fracos, mundanos, que não são nem cristãos nem salvos, mas se dizem cristãos. Então é muito importante ver que Nadab e Abiú quiseram produzir esse fogo. E hoje aí estão falando de avivamento, fogo, revelação, milagres, mas não tem arrependimento. Sabe que o avivamento está vindo numa igreja? Onde tem arrependimento, onde se tem pela graça temor humilde, buscando uma comunhão cada vez mais profunda com Deus, com gemidos inexprimíveis. Aí o avivamento, o fogo virá. Agora, Deus vai derramar os seus dons, profecias, promessas, para um povo desconcertado e mundano. Aí fica prometendo carro, placa do carro, qual é o nome do noivo, sabe essas profetadas aí, revelamento? É para um povo desconcertado, é cego guiando cego. Mas aquele que teme ao Senhor, o Senhor o conduzirá. A intimidade do Senhor é para os seus amigos íntimos, diz o Salmo 25:14. Nós vemos então que o Senhor tem uma palavra, mas essa palavra não é para minha carne e para a tua carne. Deus não fala com a nossa carne, diz Ezequiel, se coloca em pé. Quem está falando isso? Deus é Espírito e fala com o nosso espírito. Portanto, precisamos aprontar o povo, desde Adão, desde a queda, a sair da carne e entrar na dimensão do espírito, para ouvir a Deus e ser guiado por Deus. Então, aprontar um povo que sai da carnalidade, do mundanismo, sabe, do comodismo, a pessoa está na frequência desde a queda, ali, comendo a mão do inimigo. Agora, tirar esse povo da carne e levá-lo para o espírito não é uma tarefa simples, porque as pessoas vão se ofender no último dia cada vez mais, né? As pessoas não querem serem repreendidas no seu pecado. Lá a Bíblia diz em Provérbios 12:1 que aquele que aceita a repreensão, ele é salvo e ele é sábio. Salvo e sábio. Nós vemos que geralmente as pessoas querem e elogiam o profeta que fala que tudo vai dar certo, mesmo que a pessoa continue brincando com Deus. O Senhor Jesus diz assim, olha, ai de vocês se todos aqueles que estão na carne brincando com Deus elogiarem vocês. Ele diz, mas bem-aventurado vocês se o mundo vos odiar, vos separar por causa da minha palavra. Quer dizer, então a palavra de Deus, ela vai confrontar o pecado. E Jesus diz, bem-aventurado aquele que não se ofender. É poucos, irmãos. A rejeição de Jesus era de mais de 90%. Se Paulo tivesse hoje aí pregando, em muitas igrejas ele não podia pregar. Porque a palavra dele colocava como prioridade o que? A agenda de Deus. E aí o que vemos, sem dúvida? É maravilhoso, irmãos. Coisa linda, irmãos, um profeta verdadeiro, que está na unção do Senhor, na direção do Senhor, realmente levando um povo, levando os santos à maturidade. Deus diz em Efésios 4, do 11 ao 13, que ele deu uns para profetas, outros para pastores, para evangelistas, professores da Bíblia, visando o aperfeiçoamento dos santos. Você está vendo? Isso é uma prioridade. Agora, se a pessoa não está sendo aperfeiçoada, está ali avarenta, correndo atrás de bênção, está ali só brincando com Deus, morna, você acha que esse é um profeta verdadeiro? Não é, ele está entretendo o povo até que ele vá para o inferno junto com o povo. Está enganando o povo, sabe? Seu evangelho de Judas, quanto você me dá de dinheiro para me te entregar a Cristo? E aí entrega os presentinhos, mas a pessoa não está preparando a sua alma, não está limpando as suas vestes dia após dia. Vemos sem dúvida que hoje em dia, irmãos, é muito raro a palavra de Deus. Ela é mais rara do que o ouro. Se você muitas vezes procura no YouTube, o que temos é o quê? O evangelho da letra, uma coisa estéril, intelectual, uma coisa ali que massageia o ego, sabe? Pensamento positivo, só isso. Ou do outro extremo, falsos sinais, ligação com as trevas, falso avivamento, falsas curas, exagero, profetada,
pastores enganando o povo por dinheiro, sabe, unções estranhas, fazendo o povo latir que nem cachorro, moveres de pessoas desconcertadas que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então nós estamos vendo dois extremos. Fanatismo de um lado e uma vida seca, fria, mundana. A pessoa vai lá, cumpre aquele compromisso religioso lá, sai dali igual como entrou. Mas eu creio que Deus ainda tem um remanescente fiel. É pouco. E essas pessoas formarão a verdadeira igreja lá no céu. Os chamados para fora. São pessoas, irmãos, que estão gemendo, que estão buscando realmente compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é bem poucos, irmãos. A grande maioria quer mesmo os falsos profetas, pregue para mim, me engana, e o que será quando chegar o fim? Tanto aquele que está enganando como o que está sendo enganado vai chegar diante de Deus. Meus amados, que nós possamos ser mais homens e mulheres de Deus para falar a verdade, mesmo sendo odiado, desprezado, mesmo que seja deixado sozinho, desamparado muitas vezes pelo homem, mas não por Deus. Veja como Elias foi desamparado pelo homem porque falava a verdade. Mas os profetas de Jezabel, que eram pagos, eles estavam sempre dando promessas para Jezabel que estava desconcertada. Hoje aí temos pastores contratados para dar boas notícias a essa geração que está brincando com Deus. Essa geração que está brincando com Deus, antes das boas notícias, elas precisam ouvir as más notícias, que se elas não se arrependerem e não se converterem, irão para o inferno. É muito importante, amados, nós entendermos que Deus quer salvar a todos. É o que diz lá em 1 Timóteo 2,4. Mas nem todos serão salvos, e uma das grandes culpas dessa geração não ser salva, 99% é um púlpito fraco, cego guiando cego, pastores mercenários, pastores misturados com mundanismo que estão com sua lente do coração embaçado. Eles mesmos estão vendo. Como é que eu vou conduzir as pessoas se eu mesmo não estou vendo o que Deus está querendo me mostrar? Se eu estou surdo, né? Profeta surdo, que nem Eli, estava cego e surdo. Vai guiar quem, né? Só se for pela letra, só se for pela mentalidade humana. Mas se você tem uma comunhão fresquinha com o Senhor, você sempre estará ouvindo, o Senhor sempre estará te guiando, revelando coisas novas. Se você vai fazer alguma coisa, diz não faça. Você tem aquela comunhão fresca com o Senhor, sabe o que significa? Você sentirá quando não deve fazer algo. Você sentirá paz quando for para fazer algo. O Espírito terá liberdade para falar com você, para mostrar, para dizer não, para dizer não vá, para dizer não faça, não diga. Veja que é lindo, irmãos. Essa comunhão com o Senhor abre para que o Senhor dê essa nitidez. A pessoa que anda com Deus, ela não vai orar segundo a sua cabeça, torta direito. Ela vai temer ao Senhor e vai depender do Senhor quando for orar. Se for fazer uma visita, ela vai ver se é da vontade de Deus, só a pessoa que está querendo. Se a pessoa está querendo, não vá não. Porque, como nós vimos aqui, Deus tem uma agenda. E nós não estamos aqui para seguir a necessidade do povo. Será, vai lá, Lázaro está doente. Jesus falou, não, eu sigo o meu pai. E ele foi na hora que o pai mostrou, e o pai foi com ele. É importante nós estarmos não seguindo aquilo que o povo está dizendo, mas seguindo o Espírito do Senhor. Assim teremos uma palavra de Deus para cada um. Se tivermos uma comunhão de qualidade com o Senhor, estivermos seguindo realmente o Espírito, nós estaremos falando ao que ouvimos diante de Deus. Estaremos tendo nitidez para falar realmente a palavra da hora. Se não, amados, você vai falar o que dá na telha, vai pegar a pregação da internet, falar aquilo que acha que deve falar. Então é horrível uma pessoa que não está na unção, na direção do Espírito, que não tem uma comunhão de qualidade com o Senhor, porque acaba sendo uma pessoa que vai na boa vontade. Lembra que Judas, Pedro falou assim, Jesus não vai não, eu te amo. O amor é o último engano. Hoje é o evangelho do amor aí, né? Não importa a tua placa, não importa a tua seita, o importante é que a gente se ame. A minha religião é o amor. Não importa a doutrina, não importa a palavra de Deus, importa é amar. Isso é o último engano de Satanás, onde está vendo ecumenismo, não importa as igrejas todas se unindo no ecumenismo, o que importa é o amor. Que amor, amados?
o amor à palavra de Deus em primeiro lugar, o amor a Deus em primeiro lugar. Como é que eu vou pisar em cima da palavra de Deus e dizer, que importa é o amor? Não, irmãos. O amor de Deus, primeiro, tem que ser um amor nas Escrituras. Que Deus te abençoe. Tão pouco tempo que tivemos, em nome de Jesus.